missiva, epístola ou carta, como comumente chamamos, foi a principal forma de comunicação à distância desde a invenção da escrita. Por meio delas, reis renunciaram seus tronos, escravos ganharam liberdade, o mundo tornou-se pequeno. De bilhetes com meras frases a livros em capas de couro, sejam manuscritas ou impressas, por meio dessas cartas, remetentes despejaram suas palavras por longas viagens a seus destinatários. O próprio Deus escolheu revelar sua lei em forma de carta. Eis as Escrituras Sagradas. E quando Deus decidiu revelar seu Filho, a exata expressão do seu ser, todo o seu amor, Cristo Jesus, Ele o chamou Verbo, Palavra, Discurso. A série de mensagens, Cartas de Amor, traz para você a Palavra de Deus e o desafio de sermos cartas vivas do seu amor. Gente querida, para nós é muito importante que toda a nossa comunidade entenda e acompanhe a direção que Deus está nos dando para poder participar, para poder estar envolvido. Eu queria compartilhar rapidamente, para a gente orar, um pouco do pensamento estratégico que estamos vivendo em termos de crescimento. Nós estamos pensando em como é que nós podemos, como igreja, passar para um outro patamar e alcançar mais ainda a nossa cidade. E o pensamento estratégico que Deus nos deu foi de fortalecer uma área forte. Interessante isso, né? Fortalecer uma área forte que nós já temos. Ou potencializar uma área que já é forte e conhecida, que é o nosso ministério infantil. Então nós gostaríamos muito de que o nosso ministério infantil crescesse ainda mais e e fosse reforçado dentro de tudo aquilo que envolve a qualidade daquilo que fazemos ali, qualidade do ensino, qualidade do cuidado das crianças, atenção para os pais, para que assim muitas outras crianças chegassem e atrás de cada criança 2 adultos. E assim nós queremos fazer diferença na vida da comunidade onde estamos inseridos. Para isso, algumas ações estratégicas são necessárias. Nós temos que mexer na nossa estrutura, porque nós já estamos quase que no limite de espaço para receber as crianças. E nós temos que mexer também na questão do estacionamento, porque se vamos receber mais gente, nós não estamos num lugar onde há uma variedade de... como é que a gente diz isso? Transporte público, não é? A gente precisa de carro para chegar aqui, então nós precisamos então de uma área para estacionar. Então, pensando no crescimento da estrutura e pensando no crescimento do estacionamento, estamos providenciando aí projetos que possam nos ajudar a pensar numa nova estrutura para o infantil e estamos pensando numa área que está aqui a 400 metros, mais ou menos do nosso terreno, indo na direção do condomínio Gramado, não é? E, de repente, Deus abre a porta para a gente comprar aquela área e fazermos uma área plana, podemos fazer um estacionamento ali. Então, eu estou compartilhando isso com vocês porque nós gostaríamos muito que você não fosse uma pessoa que estivesse por fora de tudo que está acontecendo e de tudo que Deus está nos levando a fazer. E orasse, nos ajudasse a orar, e eu queria orar por isso agora. Pedindo a Deus sabedoria, direção, capacidade para liderarmos a igreja de forma correta e também para que a sua participação seja uma participação efetiva dentro daquilo que Deus estrategicamente está nos dando como direção de crescimento. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor,
estamos vivendo esse momento único. É um momento quando o Senhor está nos movendo para um outro patamar, aqui na Vila 21, aqui nessa área que o Senhor nos deu tão linda. Ó Deus, temos algumas questões para serem resolvidas. O projeto ali para o infantil, de como será toda aquela área a partir aqui da nossa área de convivência, e também essa questão de mais área para estacionamento, enquanto ainda há possibilidade de compra de terrenos à nossa volta. Então, Deus, queremos clamar que o Senhor nos dê sabedoria. Não queremos apenas inchar a igreja de pessoas. O que nós queremos, ó Deus, é realmente fazer alguma diferença no mundo onde estamos inseridos, tão caótico, e sabemos que a igreja ativa, vivendo dentro de uma perspectiva de amor, pode realmente mostrar quem Jesus é. E com isso, ó Deus, queremos nos preparar. E se a Tua vontade é que compremos mais uma área, que o Senhor realmente nos mostre isso de forma muito clara, muito cristalina, nos dando unanimidade de pensamento, o mesmo pensamento. Também, se a Tua vontade é que a gente compre essa área, sabemos que não há recurso para faltar para aquilo que o Senhor quer fazer. Então, Deus, entregamos as nossas vidas, a direção da nossa igreja nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe nos projetos que temos, que o Senhor mesmo tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Gostaria muito de abrir a palavra de Deus com você nesta hora, para estudá-la. E eu quero que você, por favor, abra, se você tem a sua Bíblia, em 1 João, capítulo 1, versos 5 a 10. Vamos ver o que Deus tem para nós neste texto. 1 João 1, 5 a 10. Se você não tem a Bíblia aí na mão, ou um tablet ou celular, você pode acompanhar na tela. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, diz o apóstolo João. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra, não está em nós. Domingo passado, como eu já disse, fizemos um alinhamento que pretendeu colocar todos os membros da nossa comunidade, frequentadores regulares, na mesma página daquilo que nos espera no ano de 2018. O nosso tema, que já é conhecido por todos, já está na boca do povo, não é? É por causa do amor, que você vê em todo canto, né? E aí está o nosso logo. O nosso tema pretende ser uma alavanca que nos impulsiona para o amadurecimento. Não é apenas um tema para o ano de 2018, é uma maneira de a gente pensar profundamente naquilo que Deus quer para nós e a gente subir um degrau de maturidade na nossa relação com Deus. 2018 será um ano de buscar relacionamento profundo com Deus. Lembramos e destacamos domingo passado que a igreja é a comunidade que responde com fé às boas novas do amor do reino de Deus, boas novas de amor que Deus tem nos apresentado. Também lembramos domingo passado que cristianismo pressupõe vida a partir de um relacionamento profundo com Deus, ou seja, viver é relacionar-se profundamente com Deus. Viver não é apenas respirar. Você vive uma vida sem graça, sem sentido, se você só respira. Você, para viver de verdade, deve se relacionar com Deus. Cristianismo, então, é isso, não é?
é esta vida com Deus. Igreja é resultado visível do amor de Deus. Igreja é o resultado daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Igreja não é a reunião que fazemos cada semana, a igreja se reúne cada semana, mas isto aqui não é igreja. Igreja é quem a gente é na nossa relação com Deus. Igreja, só seremos igreja se vivenciarmos a plenitude, na sua plenitude, o amor de Deus, porque simplesmente Deus é amor. Deus é amor. Cristianismo, então, é resposta de amor. Amor a Deus e amor às pessoas. Assim, só por causa do amor, podemos ser verdadeiramente igreja. E aí você tira o amor, a vida se torna alguém que não vive no amor, vive uma vida estranha, não é? A vida se torna vazia, nos tornamos desumanos, pequenos, medíocres. Uma vida sem amor resulta no que a gente vê todo dia nos noticiários. A gente vê o que a gente testemunha o que está acontecendo na Síria. Isso é uma vida, o indivíduo só respira, mas não vive na plenitude da perspectiva que Deus gostaria. Viver então é conhecer a Deus profundamente. E se você tenta conhecer a Deus profundamente, você descobre que Deus é amor. E essa relação de proximidade com Deus vai ajudar você a viver na relação horizontal. Você vai se tornar o amor de Deus na vida de outros. Então, passa pela missão da igreja, passa pela missão de cada um de nós. Toda e qualquer tentativa de mudar de forma significativa a situação que enfrentamos, o caos que está aí, a corrupção, a violência que estamos enfrentando no nosso país e no mundo. E nós, como igreja, devemos assumir pessoalmente essa responsabilidade, porque só podemos ser alguma coisa que vai fazer a transformação se pessoalmente nos tornarmos a pessoa que Deus quer que a gente seja. É isso. 2018 será um ano onde haverá um esforço concentrado para que fique evidente que o amor é algo que deve marcar a vida da nossa comunidade, da nossa igreja. Queremos de verdade, gente, que Deus seja visto em nós, para que haja alguma transformação à nossa volta. Queremos mudar a cultura reinante. E dentre várias ações práticas de crescimento que teremos durante este ano, nós fizemos a proposta de ter 3 séries de mensagens. As 3, eu quero dizer o nome das 3 mais uma vez. A primeira, Cartas de Amor. A segunda, no outro bimestre, Amor Antigo. E para o final do ano, a última série, A Essência do Amor. Cartas de Amor, nós vamos trabalhar em 1 João 1, 2, 1 João 1, 2 João, estou enrolado, né? As cartas de João, as 3, né? Amor Antigo vai tratar do amor no Antigo Testamento, e a essência do amor vai falar de Jesus, não é? Quem é Jesus? E eu tenho o privilégio de iniciar hoje a primeira série de mensagens chamada Cartas de Amor, no primeiro estudo aqui em 1 João, no capítulo 1. E o título da minha mensagem é O Deus Mentiroso. O Deus mentiroso, e você logo vai entender, daqui a pouco eu vou explicar o que isso quer dizer. Sabe que realmente Deus nos ama, mas o fato de Deus nos amar não quer dizer que Ele abre mão de uma vida que deve ser vivida na luz. Deus ama a mim e ama a você, mas Ele não está relaxando, dizendo assim, você está com amor garantido, pode viver de qualquer jeito. Não é isso que Deus quer. Deus não abre mão de uma vida que deve ser vivida na luz. Não dá para viver no pecado e tudo bem. Precisamos entender que Deus é amor e tornar evidente o amor de Deus só é possível se estreitamos o nosso relacionamento com Ele. E para estreitar o meu relacionamento com Ele, eu preciso
tomar cuidado, entender como está a minha vida. Eu não vou conseguir estreitar a minha relação com Deus sem fazer um diagnóstico de quem eu sou e de como estou vivendo. Eu preciso destacar isso, que não dá para andar com Deus e conviver pacificamente com o pecado. Não dá. Essa não é uma mensagem muito popular, talvez nem politicamente correta. Mas não dá para tolerar o pecado e concluir que a minha vida não será afetada. E que isso não vai trazer prejuízo para a expressão de amor que devemos ao mundo, expressão do amor de Deus para com o mundo, por meio da minha vida. O que acontece é que, em geral, nós mesmos queremos estabelecer as regras de como vamos viver. E aí a gente procura adeptos para isso. A gente tenta convencer as pessoas de que aquilo é o jeito de se viver. A gente quer estabelecer regras para a vida cristã e com isso, gente, muitas vezes abrimos brecha para o pecado participar dela. Nós queremos assumir o controle de como as coisas serão, estar no controle da vida, ditar as regras e dizer como as coisas devem ser para nós mesmos. E nos esquecemos que a base, que a coisa número 1 da vida cristã está no fato de que eu tive que, em um momento da minha vida, reconhecer que Jesus é o Senhor, o comandante de tudo. Eu tive que abrir mão do controle e dar o controle da minha vida para Ele. Aí depois que eu tive a certeza de que ia para o céu, aí eu quis pegar de volta, é isso que acontece, né? E aí eu vou viver do meu jeito, assumindo esse controle, eu vou estabelecer as regras de como a vida cristã vai ser, e isso é um equívoco, porque ao assumirmos o controle da vida, jogamos lá para baixo os nossos valores, e somos forçados a viver de forma hipócrita, porque somos exigentes com os outros e complacentes com a nossa própria vida. E no momento que eu sou exigente com você e complacente comigo, essa é mais uma tentativa de ser um Deus. E aí nós temos essa quedinha, não é? É um jogo de palavras, né? Nós temos essa quedinha desde a queda, de querer ser Deus, de querer controlar, de querer dizer como as coisas são, que não é muito bem assim como Deus disse. Não foi essa a conversa de Eva, com a conversa de Satanás com Eva? O que foi que Deus disse mesmo? E aí o diabo vem e diz: olha, não é bem assim, você não vai morrer, eu garanto para você, você não vai morrer, pode comer, pode desobedecer, pode contradizer, pode desconsiderar a palavra. E aí a gente vai tentar uma brecha, e o argumento que a serpente usou lá atrás mexe conosco até hoje. O argumento foi: olha, é que Deus tem medo que você se torne também um Deus, é por isso que Ele não quer que você, por isso que Ele quer controlar a sua vida. E aí nós tentamos controlar a nossa própria vida, e aí nos tornamos, para nós tudo bem, para os outros nada, não é? Somos exigentes com outros, complacentes com a nossa própria vida. Então, é por isso que eu dei o título de Deus mentiroso, porque existe um Deus mentindo, que quer controlar você, e esse Deus mentiroso é você mesmo, sou eu mesmo, que a gente quer controlar as coisas. Para uma boa compreensão do texto que nós lemos, é preciso lembrar o porquê João escreveu as cartas. É interessante, né? Porque João é tido como o autor que fala de amor nos seus escritos. Só que ele começa a carta dele falando sobre pecado, porque ele sabe que se a gente vive no pecado, a gente não consegue vivenciar o amor de Deus.
Ele escreveu essas cartas porque a essa altura da vida, mesmo com certa idade, ele ainda estava bem ativo nas suas ministrações às igrejas. Nesse período, João vivia em Éfeso, e ele cumpria um programa evangelístico regular naquela região, além de um programa de supervisão nas igrejas que lá estavam, escrito, extenso, para aquelas igrejas da Ásia Menor. Se você quer saber onde é a Ásia Menor na época, você procura um mapa e acha a Turquia hoje. A autoridade de João era inquestionável, e era requerida, na verdade, era respeitada, porque ele era o único apóstolo vivo e a única testemunha ocular que havia tido um contato pessoal e íntimo com o Senhor Jesus. Existiam outras pessoas que ainda estavam vivas, que tinham visto Jesus, mas como João, que tinha contato diário com Jesus, tinha tocado em Jesus e participado da intimidade de Jesus no seu dia a dia, só tinha sobrado João. E Éfeso, onde ele vivia, era um lugar intelectual, assim, o centro intelectual da Ásia Menor. E lá nesse centro intelectual apareceram pessoas com pensamentos diferentes. E Paulo já havia mencionado isso no passado, né? Aliás, Atos 20, 28 a 31, Paulo advertiu: olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão, dentro da igreja vai se levantar gente, homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Então, como havia sido predito por Paulo, isso já estava acontecendo em Éfeso. Falsos mestres, saturados por correntes filosóficas contrárias à palavra de Deus, se levantaram, mesmo dentro da igreja, e começaram a influenciar a igreja, a ponto de distorcer ensinos apostólicos fundamentais. E essas novas ideias defendidas por esses falsos mestres, mais tarde essas ideias ficariam conhecidas como gnosticismo, palavra grega para conhecimento. E o gnosticismo se tornou uma grande ameaça durante os 3 primeiros séculos da igreja primitiva. As novas ideias defendidas por esse grupo ainda estão aí. Então, é quase certo de que João estivesse com as suas cartas combatendo de forma ostensiva os princípios dessa heresia que era virulenta, que ameaçava minar os fundamentos da igreja e da fé das pessoas. 3 negações que eu quero dar para vocês, que o gnosticismo apresentava, relacionada ao pecado, que nos afetam hoje. Olha o que o gnosticismo diz. Ele nega que o pecado rompa a nossa comunhão com Deus. O gnosticismo nega que o pecado venha a se manifestar em nossa conduta. E nega que exista pecado em nossa natureza. Era isso que João estava combatendo. Era isso que tinha infiltrado na igreja. E aí eu digo para você, sem conhecer essas heresias que João estava combatendo, nós temos cada uma delas bem presentes em nossas vidas, na medida que toleramos uma vida cristã impregnada pelo pecado, ou até mesmo negamos a influência maligna que o pecado pode trazer na vida de alguém. Então, se vivo constantemente no pecado, mas acho que isso não me faz perder a comunhão com Deus, ou se vivo no pecado e acho que isso não afeta a minha conduta, não afeta o meu caráter, ou se simplesmente nego a existência do pecado para me livrar da culpa que o pecado pode trazer, essa carta foi escrita para mim
e para você. Pense comigo, mas por favor, não responda, nem fala aham, ou eu, baixinho, nada, né? Só pense, use só a sua mente, não emita som, nem levante a mão, por favor. Você pecou ontem? Ops, não faz, não. Só pensa. Você pecou ontem? Você pecou hoje? Você pecou desde a hora que começou o culto? Se você respondeu não, pecou. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele o quê? Não há treva. Tem uma trevinha. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, se estamos numa trevinha, mentimos e não praticamos a verdade. Deus é luz, nele não há treva alguma. Não é possível comunhão entre luz e trevas. Gente, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que andamos mais para lá do que para cá, mais no escuro do que na luz. E se você for honesto com você mesmo, você vai perceber que tem muita coisa na sua vida para a qual você não dá a mínima importância, mas que está cortando a sua comunhão com Deus. Isso quer dizer o seguinte, presta atenção nisso, porque é um jogo aqui também de palavras. Isso quer dizer que muitas coisas que nós temos como graves e que não fazemos, coisas que são graves, nós temos como aquilo é grave, mas a gente não faz. Não fazer essas coisas isso não é suficiente para manter a nossa comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque existem muitas outras coisas não tão graves na nossa concepção que nós continuamos fazendo e acabam nos afastando de Deus e a gente nem considera isso. A gente estabelece que alguns pecados são graves e que a gente não comete. Então você não adulterou, você não saiu com a mulher do próximo, você não assaltou um banco, você não é traficante de drogas. Então você se acha uma pessoa boa. Mas tem tanta outra coisa que a gente faz que a gente nem vê, que a gente não para, e a gente acha que não é. Gente, eu vou dizer uma coisa. A sua comunhão está interrompida desde a consumação de qualquer pecado, até o arrependimento sincero e a confissão. A sua comunhão com Deus está interrompida desde a consumação de qualquer pecado, até o arrependimento sincero e confissão. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. É como se fosse uma barreira, uma parede que se coloca entre nós e Deus, que só pode ser removida pelo sangue restaurador de Jesus. Enquanto esta barreira está fixada, não há plenitude de uma vida abundante, não há autoridade de uma vida em nome de Jesus, não há poder, nem penetração no mundo que está cheio de trevas e caos. Não há o fluir do Espírito Santo, razão pela qual somos esse
bando de evangélicos nesse país e não temos penetração alguma, porque simplesmente estamos acostumados a não fazer certas coisas que nós consideramos e não ligamos para outras que achamos que não são graves, e estamos então controlando a nossa vida, em vez de deixar Deus e o Espírito Santo fazer a obra dele em nós. Como ter comunhão com Deus e andar na impureza? Como ter comunhão com Deus e andar na imoralidade? Como ter comunhão com Deus e andar na prostituição ou na fornicação? Como ter comunhão com Deus e ser idólatra, avarento? Como ter comunhão com Deus e andar em inimizade com as pessoas? Como ter comunhão com Deus e viver em contendas? Como ter comunhão com Deus e ser um pedacinho desonesto? Como ter comunhão com Deus e ser soberbo? Achar que é melhor que os outros. Eu sou melhor que você. Você não fala, mas você pensa. Soberba. Como ter comunhão com Deus e ter ciúmes? Fazer fofoca, viver na ira, bebedices, mentiras. Uma mentirinha assim, pequena. A lista é enorme, podemos ficar aqui o dia inteiro falando. E segundo Jesus, a coisa é muito mais grave. Porque muitas dessas coisas nem precisam ser praticadas, elas só precisam ser pensadas. Você nem precisa praticar, é só pensar. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Mas se você tiver ódio no seu coração, você já matou. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Mas se você olhar com um olhar impuro a mulher do próximo, você já adulterou. E isso serve para tudo. A nossa situação, ela é perigosa. Como fazer a obra de Deus sem comunhão com Deus? A obra de Deus sem comunhão com Deus é só movimento, é correr atrás do rabo. A obra de Deus sem comunhão com Deus, ela é vazia. Como expressar o amor de Deus sem a devida comunhão e estreitamento de relacionamento com Ele? Deus é luz, nele não haverá treva alguma. A obra de Deus sem comunhão com Deus é movimento e barulho, é obra de Deus sem alegria. Sem comunhão com Deus, o louvor é vazio. Vazio de significado, frio, mecânico, é técnico. É afinado só, se é que é, né? O louvor sem comunhão com Deus presta mais atenção na forma do que em Deus. E a oração sem comunhão com Deus não passa da tenda. E aí o que é que nós fazemos aqui cada semana? Nos encontramos. Para quê? Alguma coisa precisa acontecer na igreja. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí ele diz: Deus é luz. Andar na luz é estar no meio da luz e ter a luz no seu interior. Quer dizer, você tem a luz e anda na luz. Deus é luz. Nela, na luz, haverá comunhão fraterna. A partir da luz eu posso amar as pessoas. A partir da luz eu posso fazer diferença no lugar onde eu estou inserido. A partir da luz eu vou ser aquele marido, aquela esposa. E aí diz a Linda, né, que na luz também há a purificação do pecado, porque a luz me faz ver quem eu sou. Você é um pecador que não pode pecar, ponto. Mas você não pode negar que não peca, ponto. Você deve andar na luz para ficar protegido e para manter a comunhão com Deus, simplesmente para que a sua sintonia com Deus não seja perdida, para que não se crie uma barreira entre você e Deus. E nós não estamos falando de salvação, não é isso que eu estou dizendo. Estamos falando desta ideia trazida pelo diabo,
difundida pelos gnósticos lá atrás, e adotada por muitos cristãos hoje em dia, de que eu posso viver a vida do jeito que eu quiser e tudo bem. Esta é uma compreensão não bíblica, de que eu posso pecar e achar que está tudo certo. Não está. O pensamento de que pecado não traz prejuízo é mentira. O pensamento que eu posso ficar acumulando os meus pecados, daqui uns dias eu acerto com Deus, é errada, não é bíblica. Pecado traz prejuízo, só traz prejuízo, afeta a minha conduta, me torna um mundano. Essa outra mentalidade, fulano é mundano. Esses dias mesmo conversando com alguém, não, porque aquela menina é mundana, aquela mulher é mundana, se veste de forma sensual, é mundana. Mundano é compactuar com tudo que o mundo acha como correto. Porque se o problema de ser mundano estaria na vestimenta, é só mudar a vestimenta e resolvia. Mas o problema de ser mundano é que a gente entende que a gente pode participar deste mundo, viver com a concepção do mundo, sem achar que viver daquela forma errada vai afetar a nossa vida. Pecado é só prejuízo, afeta a minha conduta, me torna um mundano, e isso acontece paulatinamente, eu vou me acostumando com aquilo. E se não for tratado, confessado logo, imediatamente, alguma coisa vai acontecer, porque até o meu caráter vai ser mudado, a ponto do meu caráter ser exemplo para os meus filhos. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, diz o texto, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pecamos, e é fato. Dizer que não é um engano, e apresenta Deus como um mentiroso. Os gnósticos afirmavam que se fossem iluminados pelo saber, pela gnosis, né, a natureza pecaminosa estaria erradicada. Como eles, hoje, muitos de nós pensam assim. O orgulho, a ignorância, a falta de entendimento pode levar uma pessoa a pensar que não erra, que é boa. A gente tem essa tendência. A gente estabelece um padrão aqui de indicadores. Por isso a gente controla a nossa vida, então eu estabeleço quais são os indicadores do que é certo e errado. E aí, baseado nos meus indicadores de certo e errado, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que não erra. Porque o nível de comparação está equivocado, os meus indicadores estão completamente furados. Alguns afirmam até que o bom é tirar o pecado do nosso ser, da nossa vocabulário, da nossa vida, a ideia de pecado, porque pecado traz culpa. Então, faça o que você quiser e viva sem culpa. Lê do engano, gente. O fato é que qualquer um que diz que não peca, chama Deus de mentiroso, e faz da própria vida uma vida miserável, desordenada, sem beleza, sem autoridade, e impede a beleza que Deus projetou em nós, e não permite que esta vida projetada, que é linda, projetada por Deus, seja usada para o amor, pelo amor dele. A única saída para o pecado está no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o meu desafio para você nesta manhã é que você entenda que você é pecador e eu sou pecador. Eu falo com muita autoridade sobre esse assunto, porque eu não sei se há outro pecador maior do que eu aqui.
E eu digo para você, uma vida de pecado é uma vida errada, é uma vida que não vai agradar a Deus, é uma vida que vai atrapalhar a obra de Deus, vai atrapalhar a igreja de Deus, vai atrapalhar a autoridade que podemos ter em Cristo. Por isso há necessidade de confissão, arrependimento e mudança de direção. A confissão abre a porta para o arrependimento, para o perdão de Deus, para a purificação da vida, para a santificação, para as mudanças que nós precisamos. Nós não vamos ser uma igreja que vai entender e vivenciar esse amor, que vai viver por causa do amor, com pecado. Por isso que João começa a palavra dele dizendo isso: olha, presta atenção na sua vida. Pensamos que na prática, durante esta série, nós podíamos escrever algumas cartas. Poderíamos começar com uma carta para Deus. Você já pensou em escrever uma carta para Deus? Onde você poderia expor a sua situação, dizer: ó Deus, aqui está, a minha situação é essa aqui. Falar a respeito da sua vida, o que você gostaria que a sua vida fosse. Colocar os seus pecados diante dele. Isso não é uma carta para você mostrar para ninguém. É uma carta que vai ajudar você a dimensionar, visualizar como está a sua vida, dar um diagnóstico. Faça uma carta essa semana, na próxima. Mantenha-se, vá escrevendo essa carta. Não fique com pressa, faça isso com calma. Nós gostaríamos muito que nesses próximos 2 meses, esta igreja mergulhasse nesta ideia de viver com Deus e viver o amor de Deus, a partir de uma vida que vai ser uma vida diferenciada. Nós vamos também disponibilizar nas nossas redes sociais meditações, né? Haverá uma meditação na segunda, na quarta e outra na sexta, para você que quer aproveitar e ter, é só pesquisar nas redes sociais, você vai encontrar. E nós incentivamos muito você continuar lendo 1 João, 2 João, 3 João. Vamos entrar, vamos penetrar nisso e ver o que Deus quer fazer na nossa vida. Quando a gente vai na palavra de Deus, a palavra de Deus vem e produz mudanças, transformações. Vá diante de Deus, escreve a sua carta, leia as meditações nessa semana, leia a palavra de Deus todos os dias, busque o Senhor, identifique as áreas, que não são aquelas áreas que a gente estabelece, mas são as áreas que Deus tem estabelecido. Aceite o desafio. Por causa do amor tem que começar aí, zerando essa área de pecado, reconhecendo o pecado, confessando por uma transformação real. Você não está cansado de viver de qualquer jeito? Você não está cansado de botar culpa em outras coisas? Nós somos os culpados, nós somos o problema, não é mais ninguém, somos nós. O perdão de Deus é o alívio que você precisa agora. Felipe vai cantar uma música, é uma espécie de uma oração, e depois nós vamos orar juntos. Não nos deixes desviar o olhar, não permitas o amor esfriar. Nos ensina a fazer o bem em todo lugar. Como Pai, Filho e Espírito, leva-nos à tua comunhão. Nos ensina a oferecer perdão. Ó Pai, faz-nos um. Ó Pai, faz-nos um. Escreve
Escreve em nós tua carta de amor, envolve-nos com tua paixão, confia-nos a tua palavra, para expressar ao mundo quem tu és. Ensina-nos uma linda canção que contenha o teu coração, que revele a tua bondade, para expressar ao mundo quem tu és. Como Pai, Filho e Espírito, leva-nos a tua comunhão, nos ensina a oferecer perdão. Ó Pai, faz-nos um. Ó Pai, faz-nos um. Escreve em nós tua carta de amor, envolve-nos com tua paixão, confia-nos a tua palavra, Deus, para expressar ao mundo quem tu és. Ensina-nos uma linda canção, Senhor, que contenha o teu coração, que revele a tua bondade, para expressar ao mundo quem tu és. Irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, o problema não é o seu marido, o problema não é a sua esposa, o problema não é o seu chefe ou o seu funcionário, o problema é você, o problema sou eu. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se dissermos que andamos na luz, como Ele está na luz, aí vamos ter comunhão com Ele, de verdade, e com os outros. Se a gente não faz isso, a comunhão fraterna não acontece. É hora de confessar, reconhecer, de mudar. Curva a sua cabeça. Senhor, a tua palavra diz que no Senhor não há treva alguma. E nós queremos confessar que andamos mais controlando a nossa própria vida e tentando dizer o que é treva e o que é luz. E com isso, andamos nas trevas, porque não temos comunhão nem com o Senhor, nem com os outros, e não praticamos a verdade, e o resultado é que nem nós mesmos estamos felizes com aquilo que vemos. Então nos ajude. Obrigado porque o Senhor colocou aqui que se pudéssemos confessar os nossos pecados, o Senhor iria perdoar, nos purificar, por causa da fidelidade do Senhor. Então nos ajude como igreja a viver esta verdade, viver longe do pecado, viver em comunhão contigo. Queremos andar na luz, sermos usados para a honra e glória do teu nome.